bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos os ouvintes da 87,9. Está começando agora, né, o primeiro Papo Reto aqui no nosso podcast, né? A gente vai trazer aqui alguns temas interessantes para abençoar a sua vida. Então você que quer aprender, você que quer crescer, né, no Espírito, na graça do Senhor Jesus, você vai aprender conosco aqui, comigo, Lucas Santos, e também com a Sara Amorim. A gente vai estar sempre trazendo aí, fazendo aqui um revezamento, né? A Sara não pôde estar aqui hoje, mas sábado que vem ela vai estar aqui firme e forte aqui nesse projeto que vai dar muito certo, né? E a gente está hoje também com a convidada especial, a Letícia. Já ela vai falar aqui um pouco aqui sobre um tema top demais. Você quer aprender sobre relacionamentos? Pois é, a Letícia aqui, ela está sendo usada pelo Espírito para trazer aqui um entendimento hoje. E vai ser bom demais. E você pode participar perguntando, né, pedindo música, fazendo sua pergunta no 991747196, 991747196, né? Vamos com música, Bruno, vamos com uma música aqui abençoada para alegar a sua vida. Vamos colocar um forró abençoado aí, um piseiro aí santo aí de Deus. Vamos tocar essa canção e já a gente volta com mais aqui no Papo Reto com Letícia Lima aqui trazendo sobre relacionamento. Vamos falar aqui tudo aqui. Você quer casar, rapaz? Pois é, o manto vai sair daqui, rapaz. Vai ser top demais. Vamos de música, Bruno, já estamos indo. E é isso aí, meu povo, vamos dando sequência aqui ao nosso programa, né? Nosso programa que estreia no seu sabadão, Papo Reto, todos os sábados das 10 às 12. Você sintoniza na FM Esperança 87,9. Você pode nos acompanhar pelo site www.radiofmesperanca.com. Pode baixar o aplicativo aí na Play Store, né? E também nos acompanhar pela live no Facebook. Nós estamos ao vivo aí e em breve teremos aí o conteúdo na íntegra aí no YouTube também, no Spotify, todas as plataformas digitais, né? Mandar aqui um bom dia a todos os jovens da rede Crucificados com Cristo aqui. Você é nosso convidado para estar hoje à noite, né? No final da tarde, né? 6 horas da tarde, hoje um pouco mais cedo, né? Nós vamos estar aqui na Rua Bom Jesus, número 26, com o nosso culto de jovens. E também você aí que frequenta outra igreja, né? Vá para sua igreja, né? Não deixe de ir, não deixe de frequentar, não deixe de estar em comunhão com os seus irmãos em Cristo. Amém? Bom dia, Letícia. Bom dia. Seja bem-vinda à Rádio FM Esperança. Como é que você está? Tô ótima, graças a Deus. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo. O coração tá funcionando certinho, bombeando sangue? Tá ótimo. E aí, Letícia, o que você quer hoje compartilhar com nossos amigos dele? Logo um trechinho, uma palhinha aí do que você vai falar hoje. Bom, eu vou falar um pouco sobre o que é amor, na verdade, porque a gente sempre, quando vê uma discussãozinha na net, sempre tem aquele negócio, amar uns aos outros, mas eu acho que na real ninguém sabe o que é amar de fato. E aí eu venho falar um pouco sobre o que é amor. Sobre o que é amor, né? Aí, rapaz, então aí, Bruno, tu quer aprender, Bruno? O que é amor? Tem que aprender, tava me perguntando esses dias. Tem que aprender, uma hora tem que aprender. Então é isso, meu povo, e você que quer perguntar hoje, ó, o nosso tema de hoje é relacionamentos. A gente vai falar aqui sobre relacionamentos, né? A gente vai falar aqui, comentar algumas coisas. A Letícia vai dar uma aula aqui pra gente, né? Sobre esse conteúdo, né? E também, tu quer adiantar e falar também dos 90 dias, quer fazer um merchan aí? Legal, gente. Quem quiser me acompanhar no Instagram é Letícia Lima, tá? Letícia_Lima. E eu tô com um projeto que é Lendo a Bíblia toda em 90 dias. E o Lucas vai ser um dos participantes, que vai estar lá falando de algum livro pra gente, o livro da Bíblia. Vai começar em fevereiro, vai em março e abril. São 3 meses a gente vai estar lendo a Bíblia. Tem um cronograma pra gente ler ela todinha, de Gênesis e Apocalipse. E de 2 em 2 livros vai ter um tutor que vai estar dando um resumo pra gente do que é aquele livro, quando mais ou menos ele foi escrito, por quem, qual é a história mais marcante, o que aquela história pode nos trazer pro dia de hoje. E se você quiser se inscrever, a inscrição tá R$10, mas se você divulgar a foto que tem lá no meu Instagram, que é o template do Lendo a Bíblia em 90 dias, você ganha 50% de desconto. Olha aí, rapaz. Eu lembrei aqui de um jovem, eu mandei no grupo lá, né? Ó, galera, bora participar lá do negócio 90 dias e tal. O menino mandou assim pra mim, rapaz, como é que eu vou pagar pra ler a Bíblia?
que mundo é esse? Eu falei, não, moço, tu vai aprender, vai ter as pessoas pra ensinar e tal. Ele, sim. Eu pensei que era pra mim ler, eu leio de graça na minha casa. Aí eu falei, não, moço, é porque a gente vai ensinar. Mas vai dar certo, não vai? Vai ser bom demais. Então já é isso. Tem gente entrando já no grupo oficial, já tem umas 10 pessoas, graças a Deus. Aí as lives vai ser no Instagram. No Instagram fechado, aí quem se inscreve, eu vou mandar o link do Instagram fechado e as aulas vão ser tudo em formato de live e vão ficar todas salvas. Certinho, é isso, né? Tem mais alguma informação, Bruno? Quer passar antes da gente começar? Então é isso, vamos começar hoje. Eu quero começar, eu vou tomar aqui à frente, falando aqui, lendo um versículo aqui de 1 Coríntios 13, né? Que fala muito sobre isso, né? Sobre a parte do versículo 4. Que diz, o amor ele é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso. Não se conduz de forma inconveniente e não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, havendo profecias desaparecerão, havendo língua cessarão, havendo ciência passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta, mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Por enquanto, vou ler até aqui, porque eu creio, o que eu vejo hoje é uma geração que é imatura. Porque lá em Gênesis, é uma coisa que eu aprendi. Tudo que você quer aprender, você quer aprender sobre casamento, você quer aprender sobre adoração, você quer aprender sobre sacrifício, sobre oferta, sobre dízimo, qual seja o tema da Bíblia que você quer aprender, você começa com Gênesis. Porque a primeira menção de adoração, a primeira menção é tudo em Gênesis, e você entende o propósito disso. Então, quando a gente vê sobre relacionamento, é lá em Gênesis quando Deus ele declara sobre o homem, deixará pai e mãe e unirá a sua mulher. Isso né? Depois, que é casamento. Isso, né? Que é casamento. E lá Paulo, depois o pessoal lembra muito que Paulo fala disso, mas na verdade quem fala é o próprio Deus. Ele fala isso, né? Deixará o pai e mãe e unirá a sua mulher. Então eu acredito que esse casamento ele já é fruto de uma renúncia. Você renuncia uma parte da sua vida, como a gente leu aqui. Quando eu era menino, eu pensava como menino, fazia coisas de menino, o quê? Eu assistia, me divertia, curtia, não tinha tanta responsabilidade. Mas agora, quando eu decido me relacionar, é uma decisão responsável. Eu acho que isso ao longo do tempo... E amar é exatamente isso, é decisão, sim, não é sentimento. Exatamente. O que eu me entristece na geração é que ao longo do tempo a gente foi ressignificando de forma errada o que é casamento, o que é relacionamento, e a gente vê a banalização. Eu era novo, tinha uns 10 anos, eu era muito observador, então às vezes eu fico, meu Deus, não sou tão velho, mas eu já vi muita coisa. Né? E eu via muito essa coisa do ficar, né? Era muito ficar, fulano fica, a gente ouvia muito. Romantizaram isso, de deixar o casamento de lado e pegar 1, 2, 3, 4. Hoje é legal, hoje em dia, essas coisas. E aí, já na minha época, já tinha isso, já tinha essa coisa de ficar, não, fulano, às vezes não, fulano é filho de pastor e fulano é da igreja, fulano é líder do louvor. Não, mas ele tá ficando com fulano. E eu ficava assim, moço, como assim ficando? Ficando como? Ficando onde? Eu ficava tentando entender. Né? Isso já era errado. Hoje tá ficando cada vez isso, infelizmente. E antigamente o ficar era só beijo na boca. E hoje o ficar é mais sério. Hoje o ficar é muito mais sério. Hoje é um negócio assim. E vai ficando pior. Hoje tu vê que isso vai sendo tão destruído. Que hoje eu já vi muito amigo, conhecido, não vou dizer amigo, colega que estudou comigo, que chega num ponto onde ele fica assim: não, cara, eu não tô ficando, eu tô experimentando. Não é nem ficar, né? Tipo assim, não, eu tenho uma menina que eu gosto dela, sou apaixonado por ela, e aí a gente vai ali, a gente não vai, tipo, ter compromisso sério, a gente vai dar uns beijinhos ali, vai ir pra praça, dar um cheiro. Isso já era errado, eu tô tentando falar pra todo mundo que já era muito errado. Mas agora a gente vai chegando num ponto que vou experimentar. Então, assim, às vezes o cara, ele até ele tá convicto que ele é heterossexual, mas ele tem relacionamento com um cara do mesmo sexo, porque não, tô experimentando. Por causa de experimentar. E isso vai bagunçando tudo. Então, assim, a gente vai vendo essa bagunça, né? E eu vou dar a oportunidade pra tu falar. Eu não queria falar de ideologia hoje aqui, mas isso que tu tá falando, tipo, da pessoa ter convicção que é hétero, mas quer tá experimentando as coisas de lá. E isso vem muito de uma tal revolução sexual que as ideologias de esquerda, né, os coletivistas lá,
eles propagam isso de que, não tem problema e tudo mais. Eles falam que isso de você ser hétero, de você ser mulher, de você ter características femininas, ou de você ser homem, ter características masculinas, é uma construção social. Eles dizem que você não nasce homem por causa da sua genitária. Eles falam que você tem atitude de homem porque você foi ensinado e instruído a ser assim. Mas a gente sabe que não é desde o Éden. Homem faz isso e mulher faz aquilo. Deus destruiu, separou o que cada um tinha que fazer. Somos iguais em questão de valores. Todos nós temos os valores iguais perante Deus. Mas papéis, cada um tem o seu. E aí eles vêm com isso de que é uma construção social, de que você não é homem. Essas características femininas não significa que você é mulher. E aí eles vêm com que isso tem que ser desconstruído. Essa construção, essas características devem ser desconstruídas, que você deve viver assim como você bem entender. E eu não discordo completamente disso, e eu sou ameaçada diversas vezes no meu Instagram por falar a verdade, mas é o preço que se paga, né? É verdade. Então, realmente, a gente vê isso, assim, essa desconstrução, né? É uma coisa ideológica, é uma coisa que você mexe na estrutura da família, você derruba tudo. Exato. E eu acho que a única coisa que não vão conseguir destruir é a família. Porque assim, eles, na verdade, eles dizem que não querem destruir a família. Eles querem destruir a família tradicional, que é pai, mãe e filho. Pra eles, qualquer coisa é família. E pra gente que é cristão, a gente sabe muito bem o que é formar uma família, né? E é isso que eles querem destruir, pai, mãe e filho. Pra eles é homem com homem, tendo um filho é família. Mas não é, são dois pais, mas não é família, né? Realmente. E assim, Letícia, assim, o que tu tem observado? Tem quantos anos? 17, vou fazer 18 agora, em fevereiro. Mas um pouco mais novo que eu, então tu tá mais ciente da geração de hoje. Hoje, pra ti, qual é o maior problema dos adolescentes que estão se envolvendo tanto com tanta gente tão cedo? O problema é que essas pessoas vão ficando vazias. Vai chegar um momento que elas vão olhar e vão falar assim: o que eu faço agora? Porque já fizeram exatamente de tudo. Uma vez eu tava falando sobre castidade no meu Instagram, né? Porque cristão deve viver a castidade até o casamento. E aí eu expliquei tudo certinho, que o sexo ele tem uma função e tudo mais. Aí o menino perguntou assim pra mim: então é por isso que vocês casam cedo? Eu falei assim: não é a gente que casa cedo, é vocês que nunca casam. A gente se prepara pra casar. E vocês estão vivendo uma vida de casados no namoro. Vocês estão namorando tendo tudo que o casamento tem, que é sexo, morar junto, e faz comida pro namorado e não sei o que. Tem menina da minha idade, mais nova do que eu, que passa uma semana, um mês na casa do namorado, tá namorando, vivendo a vida de casado. É por isso que eles nunca vão casar, porque já estão casados sentimentalmente, né? Porque a gente que é cristão, a gente sabe que é no sexo que se torna uma só carne. Então essas pessoas vão ficando com um, com outro, e vão se tornando uma só carne com um, com outro. E quando vão ver, tão seco, não tá uma só carne com uma só pessoa, tão uma só carne com várias. Tem um pedaço dela em várias. Então elas vão chegar num momento profundo, deprimente, de solidão. Vão ficar sozinhas. Isso é um passo muito grande para uma depressão, um suicídio. O nível de adolescentes que se suicidam é muito maior do que adultos. E a gente sabe que é por causa disso. As pessoas vão ficando vazias, secas. Exatamente. Tu tocou nesse assunto, eu ouvi uma vez uma pesquisa, né, que falava disso. Uma geração hoje que experimenta tanto de tudo é muito rápido, tudo é o agora, o que importa é o agora. Eu tava até vendo, e hoje em dia tudo é podcast, né? O YouTube agora virou uma rede social de podcast. E eu tava vendo um podcast e os caras falando assim: rapaz, às vezes um dos entrevistados lá, né, eu não vou citar nome, mas um podcast que é muito, muito conhecido, é um dos maiores. E aí o cara falando assim: não, mas às vezes eu me preocupo, cara, de eu fazer uns negócios lá na frente, dar errado, não sei o que. Aí o cara, pô, e o futuro? O futuro não existe. Ó a mentira que o inimigo coloca na cabeça: o futuro não existe, vamos ver agora, cara, o que tem é agora. Então a gente vai vendo que essas pessoas que experimentam tanto isso, mas como é que isso tem melhorado, que pra eles é tudo agora? Não,
tá melhor agora, liberdade, podemos fazer. Se alguém contestar, nós cancelamos. É assim. Na verdade, a liberdade desse povo é mais prisão, porque eles estão curtindo aqui no dia ou na noite, mas quando tá no outro dia, eles estão presos novamente e precisam fazer tudo de novo para se sentirem libertos. Ou seja, a liberdade deles, na verdade, é uma farsa, né? É só um manto em cima, que quando tá ali estão libertos, mas quando estão sozinhos estão presos e precisam fazer novamente aquela bagunça toda para se sentir libertos de novo. Então, na verdade, é uma falsa liberdade. Exatamente, é uma falsa. E nessa pesquisa que eu vi, falava disso, que a geração que experimenta tanta coisa, mas é a geração mais depressiva que existe. E ao mesmo tempo, é uma geração que experimenta tanta coisa e ao mesmo tempo não experimenta nada. Fica com várias pessoas e ao mesmo tempo não sabem o que é se sentir amados. Eu tenho até muita curiosidade, assim, de conversar com um psicólogo, conversar, assim, com algum especialista dessa área, porque eu acredito, uma coisa é isso, né, no meu olhando, de observar, o que eu acredito é que eu acho que o nosso cérebro, ele é programado, Deus colocou pra gente viver certas experiências. Eu acho que o ser humano, ele só tem a capacidade de forma saudável de ter certas quantidade de experiências. Então acho que a pessoa ela vai tendo tanta coisa, né? Hoje é a geração, não sei o que é déficit de atenção, é a geração que não tem isso, a geração que não consegue aprender. Mas a geração que pega tanta informação, que é tanta informação, eu mesmo já tenho uns 3 anos que eu tô desintoxicando a minha mente, que eu tinha tanta coisa, eu sabia de tudo. Tudo, eu via todo tipo de canal, eu assistia todo tipo assim, o canal de não sei o que, tipo assim, coisas que... Eu não tô nem falando coisa errada, mas tipo assim, cara, o que eu vou estar aprendendo sobre caminhoneiro, sobre o mundo biologia lá, sobre as experiências, tanta informação que eu não... Cara, não é pra mim, né? Então assim, a gente vê tantas essas coisas e eu vejo que as escrituras, elas estão tendo esse cuidado, sabe? Tu vê em Provérbios, é muito, sabe, tipo assim, cara, o homem sábio, ele descansa a mente, o homem sábio é aquele que prefere ficar calado do que falar tudo de uma vez. Exatamente, eu acho que é uma geração assim que tá, eu tento muito resguardar o Isaac, assim, que eu falei assim, cara, eu vou ter muito cuidado. Eu falei pra Alessandra, eu não vou dar o celular pro Isaac, eu não vou dar. Eu vou falar pro Isaac, se tu quiser ter um celular, tu vai juntar dinheiro e vai comprar. Então ele só vai ter dinheiro pra comprar quando ele tiver mais velho. Então assim, resguardar, porque não tem como. A partir do momento que eu pego isso aqui, entrego pro meu filho... Tem tudo, é uma geração... Cara, tem tudo. Tem tudo e o incrível é que eles só vão buscar coisa que não presta. Porque tem canais que explicam história, filosofia... o que é direita e esquerda, mas as coisas que são mais acessadas é site pornográfico. O mesmo acesso fácil que eles têm à pornografia é o mesmo acesso que eles têm à sabedoria, à educação, mas eles preferem ir pro lado ruim. É por isso que no fim das contas todos se dão mal. Exatamente, e assim, infelizmente é uma geração que é uma das coisas que eu mais, assim, quando eu vou orar, é uma das coisas que mais me fazem assim, chorar. E às vezes eu pergunto pro Espírito Santo, o que mais te incomoda? O que te fere? E eu vejo que é a falta de leitura bíblica. É isso aí, meu povo, voltamos aqui com o nosso programa Papo Reto, aqui com um papo hoje sobre relacionamento, né, sobre namoro, sobre casamento, sobre por que essa geração de hoje não quer casar mais, rapaz, por quê? E aí, Letícia, me responda essa pergunta, ainda vale a pena casar? Diga aí pra nós. Eu acho que colocar assim, vale a pena casar, eu acho que fica muito difícil de responder, porque parece que coloca o casamento numa posição de ser algo ruim. Será que vale a pena ainda? Mas... respondendo assim, eu acho que o que todo mundo deveria fazer era formar uma família, porque é na família que se inicia as bases, né? Base de responsabilidade, no casamento, é o homem e a mulher que tem a sua prole e a partir dali começam a criar pessoas onde vão ter responsabilidades, obrigações e aí se forma uma sociedade melhor, dependendo da criação, né? Então vale a pena sim. Vale a pena, né? Rapaz, eu digo particularmente que vale a pena. Vale a pena, eu faço das palavras de Martinho Lutero as minhas, né? Ele falou que com 2 anos casado ele aprendeu mais do que 20 anos no monastério. Então, meu amigo, você quer aprender é casar. É casar. Não adianta fiar na teoria ali, na teoria. Eu falo, meu amigo, case, meu irmão. Porque é bíblico, gente, é bíblico. Eu vou já ler aqui em Gênesis que fala disso, é bíblico. O casamento, ele traz uma maturidade. E eu creio que... eu acredito que Deus... A Bíblia fala que Deus é espírito. A Bíblia não fala que Deus ele é um homem, né? Nem fala que ele é uma mulher, ele é espírito. E como ele colocou o homem e a mulher para ser imagem e semelhança dele, eu acredito que num casamento, o homem e uma mulher... Eu acredito que um homem sozinho
ele não reflete 100% a glória de Deus. E uma mulher sozinha não reflete somente a glória de Deus. Porque ele olhou pro homem e falou assim, ainda falta uma coisa, né? Porque na verdade é porque assim, a gente tem que olhar pra Gênesis, algumas coisas que quem escreveu, né, no caso Moisés escreveu Gênesis, né? O que ele escreveu, ele tá falando, ele tá se referindo a Deus, não é que Deus olhou pro homem e falou, rapaz, eu não pensei numa mulher, não é isso. Ele sempre planejou a mulher. Né? Então ele colocou a mulher para completar o homem, já era plano dele, porque eram os dois juntos, uma só carne. Que... E na Bíblia também fala que nem o homem é independente da mulher e nem a mulher é independente do homem. Sim, ontem mesmo, isso é interessante, que é até engraçado, né? Já tava preparando esse tema, aí veio uma moça que veio me perguntar assim, Lucas, tu acha interessante o celibato? Aí eu falei, meu Deus, a menina de não tem nem 16 anos me perguntando isso. Eu celibato. Sabe o que é celibato, filha? Não é de comer, não. Tá? É um negócio assim, sério. Não me vem com esse negócio de celibato. Mas é porque eu acho que talvez seja interessante não se casar. Celibato. Mas eu expliquei pra assim: celibato. Não é tipo assim, não vou me casar mais, vou me relacionar com todo mundo. Não, celibato é uma pessoa que decide não se relacionar com ninguém e ela foca, eu fiz explicar pra ela, né? O apóstolo Paulo, né? Por motivos que ele não descreveu nas cartas, ele escolheu isso, ele escolheu não se casar porque ele dizia, olha, uma pessoa que ela tem um ministério, ela tem uma missão, quando ela tá solteira, ela consegue focar integralmente naquilo, né? Isso é lógica, porque quando você casa, você tem que sustentar sua família e tudo mais. Aí ele fala, olha, era que para quem vai se entregar ao ministério, se entregar à obra, viver que nem ele fala, Paulo fala isso, viver como eu vivo. Aí eu acho interessante que vocês não se casem, porque o pessoal tira do contexto, fala assim, Paulo fala assim, não se casem, tá vendo? Isolado. Não, ele tá falando no contexto de quem vai se entregar à obra missionária. Paulo vivia a vida viajando, como é que ele ia ter filho? Ia ser muito mais difícil. Ele fala assim, ó, isso é interessante que não se casem, mas... pra quem não consegue segurar os hormônios, se casa, meu amigo. É melhor se casar do que viver. Ele usa abrasado, mas eu falo pra um termo de na fuleiragem. Então, assim, é melhor você se casar. E aí eu já já faço a deixa pra te perguntar, Letícia, pra ti, como é que tem que ser, na tua perspectiva, um namoro santo? Primeiro é viver a castidade. E diferente do que muitos pensam, viver a castidade não é só se abster do sexo, né? Porque assim, o desejo ele vai vir, óbvio, né? Quem tem uma vida saudável vai ter os desejos sexuais aflorados. Só que é santificar esse desejo, é entender que o sexo não foi feito para qualquer coisa. E entender que o sexo ele tem duas funções, que é o unitivo e procriativo. E aí, se você não tem a capacidade de viver isso inteiramente com alguém, é melhor que você se abstenha. Santifique o seu olhar, não veja o que você não deve ver, porque isso vai influenciar nos seus desejos. Santifique o seu momento só com a pessoa, não ficam sozinhos, porque senão vai dar merda. Todo mundo fala isso, autoridade, líderes de igreja falam para não ficarem sozinhos. O negócio é viver a castidade, não ficar com medo, oh meu Deus, eu estou em pecado porque eu estou sentindo vontade. Não, é só algo natural do seu corpo. Só santifica esse desejo. Entenda o que é o sexo, o poder que o sexo tem, porque se tornar uma só carne com alguém que depois de 2-3 meses você pode se separar, vai ser pior pra você, porque você vai ficar íntimo daquela pessoa, se tornou uma só carne com ela e aí vai ser complicado. Exatamente, né? Isso falou uma coisa muito interessante, né? Você não andar sozinho. Eu acho até uma coisa, ontem eu estava conversando com um rapaz, eu e minha esposa, né? E a gente falou sobre isso. A gente olhou para nossa história, né? A gente contou um pouco do nosso testemunho, né? E eu e minha esposa, a gente falhou nisso. Isso é uma coisa que eu falo abertamente, é uma coisa que a gente falhou, né? A gente não casou virgem, é uma coisa que era o meu desejo, né? É uma coisa que eu era zoado na adolescência por não fazer, eu acabei falhando nisso, mas hoje o que a gente olha, eu e minha esposa, a gente falou com esse rapaz, a gente olha para nossa trajetória, a gente fala, a gente sempre andava, eu desde o começo que eu conheci a Alessandra, a gente sempre andava junto, a gente se conheceu orando no monte, com um grupo que a gente tinha, mas aí o que aconteceu, a gente começou a falar assim, não, tá muito chato todo mundo, vamos começar a andar só nós dois, não, vamos ter um tempo, que é aquela coisa, aquela mentira aqui, porque assim, eu acho que o inimigo, ele pega, porque o inimigo ele não cria nada. O diabo ele não tem poder para criar nada. O diabo ele tem poder para distorcer. O único adjetivo que Jesus dá pro diabo é pai da mentira.
Aí tanto que até outro contexto, quando fala, ele veio para matar, roubar e destruir. Tanto que Jesus não tá falando sobre o diabo, ele tá falando sobre o mercenário, ou seja, pastores mercenários, tá falando sobre, enfim, é outro contexto, mas o único adjetivo que ele usa pro diabo é a mentira. Então o que o diabo faz? Ele pega algo lá, ele sabe, ele olha pra história da humanidade e vê todo o casamento abençoado desse jeito. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar algo que acontece lá na frente no casamento e vou botar pro namoro. Então, olha, é legal ficar os dois juntos, é legal um se curtir, porque isso é o amor, isso é o romantismo, tem que ter o romantismo. Então ele coloca essa mentira. Então a gente acaba acreditando e caminhando sozinho. Eu falo pra minha esposa, aí foi aí que a gente errou. Então hoje eu falo pra todo jovem, gente, se eu fosse voltar atrás, eu não ia deixar de andar com a galera que eu andava. Porque todo digamos que o encontro de namoro que eu tinha com a minha esposa era com um grupo. E a gente errou justamente quando a gente começou a caminhar sozinho. E o negócio que não é tipo assim, será que eu não posso ficar sozinha nunca? Não é você ficar sozinho, você pode ficar sozinho no cinema, pode ficar sozinho com ele numa praça, se a sala não tiver num vazia shopping. Só não pode ficar sozinho, é dentro de um quarto, numa sala, numa casa sozinho, porque aí o negócio vai pegar. Tem como você curtir só você e a pessoa, mas num lugar aberto, que aí tem gente olhando e aí não vai fazer nada de errado. É a gente que complica as coisas, porque a gente procura um jeitinho de fazer errado. O ser humano é assim mesmo. E é por isso que a gente, que nem tu falou, falar sobre o amor, né? Já tu vai entrar mais nisso, né? Tu preparou, tô vendo tudo aí, bonitinho no caderno. A gente tem que entender, cara, que a primeira coisa, acho que o primeiro passo, se você fala assim, quero me relacionar com alguém, você tem que se perguntar, eu amo a Cristo? Qual é o maior amor da minha vida? É Cristo? Porque assim, se eu não amo Cristo, eu negocio. Valor é negociável. Pra mim, o que não é negociável é o amor. Você não negocia o amor. Agora, valor você negocia. Porque se eu tô... rapaz, eu acredito que eu só posso ganhar dinheiro trabalhando. Aí chega no momento assim que, cara, tô me oferecendo uma maneira mais fácil de eu ganhar dinheiro, que é ilegal. Eu quero muito ganhar dinheiro. Então eu negocio o valor, deixo pra lá, eu vou fazer isso errado. E da mesma forma, assim, às vezes você cresce com aquilo, eu acredito que você só pode fazer sexo depois do casamento. Mas aí chega no momento que vem a vontade, você negocia. Então pra mim, o importante não é tanto fixar no valor, tipo, minha família me ensinou desse jeito. Não, é negociar, é colocar o ponto assim, cara, eu amo a Cristo, isso vai desagradá-lo. Eu amo a Jesus, isso vai entristecê-lo. Sabe, é isso que a gente tem que botar, é isso que a gente tem que colocar na balança, assim, então falar, eu não vou fazer isso porque eu amo a Cristo, entendeu? E enfim, vai aí, Letícia, passa pra nós o estudo sobre amor, conte mais um pouco sobre isso. Bom, primeiro eu queria começar falando uma frase de São José Maria Escrivá, que ele fala assim: às vezes, fala-se de amor como se fosse um impulso para a satisfação própria ou um simples recurso para completarmos em moldes egoístas a nossa personalidade. Porque, assim, a gente é muito egoísta. A gente, quando fala assim, eu quero amar alguém, na verdade, a gente não quer. A gente quer que aquela pessoa nos ame. É por isso que eu não acredito naquilo de que não existe amor não correspondido. Por quê? Porque quando a gente ama, tem que amar a pessoa. Não é amar para que ela nos ame, porque senão não é amor correspondido, é um amor de troca. Se eu te amar, tu tem que me amar, porque se tu não me amar, eu não vou te amar. Então não existe isso de amor não correspondido, porque se você ama de fato, você só ama, você não quer ver a necessidade que aquela pessoa te ame de troca. Aí ele fala assim também: e não é assim, amor verdadeiro é você sair de si mesmo e entregar. O amor, ele traz consigo alegria, mas é uma alegria com raízes em forma de cruz. Porque o verdadeiro amor foi o amor de Jesus lá naquela cruz, né? Ele não morreu esperando que a gente desse algo em troca pra ele. Ele só simplesmente morreu por amar. E aí, quando eu falo que as pessoas não sabem o que é amar, porque a gente é muito egoísta e a gente não ama naquilo de, tipo assim, não é amor pra dentro. O amor, ele não é algo interior, ele é algo exterior. Não é me amo pra dentro de mim, a pessoa precisa me amar. É eu externando este amor. E aí, eu acho que as pessoas hoje em dia colocam o casamento como algo difícil, como algo ruim, porque a gente é tão egoísta que a gente não quer amar a pessoa de fato. A gente quer ser amado. E aí eu entro naquela questão de tipo amor próprio. Pra mim isso é uma balela. Porque amor próprio eu me coloco em primeiro lugar sempre, e aí a pessoa que se vire. Eu me amo primeiro pra depois tu ser o segundo.
E amor, na verdade, não é isso, é aquela pessoa em primeiro lugar. Então, eu acredito que o amor é você sair de si e amar a pessoa completamente. O amor é decisão, não é aquele sentimento, porque sentimentos variam, né? Hoje eu tô estressado, amanhã eu tô feliz, amanhã eu tô alegre, amanhã eu tô com raiva. E o amor é você decidir amar. E o que é o amar de fato, cara? É você se entregar pra aquela pessoa, é você querer ver ela feliz, é você querer ver ela bem. E não um sentimento para que ela te entregue algo, né, depois. Não, vou te amar aqui, mas tu precisa me amar também. Eu acho, pra mim, no meu ver, não vai dar certo. Esse amor, uma hora vai acabar, porque vai cansar. Nem todo momento, não é 24 horas por dia, que aquela pessoa vai estar suprindo as minhas necessidades. Então quer dizer que hoje de manhã, se ela suprir, eu amo. E à noite, se ela me fizer raiva, eu não amo mais. Pra mim, isso é só balela, é sentimento. Mas amor, de fato, deve ser uma decisão. Amém, exatamente, é uma decisão. É por isso que a gente vai aqui, vou pegar o gancho aqui em Gênesis 2, a partir do versículo 18, diz o seguinte: o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado toda a terra, os animais do campo, as aves do céu, trouxe-os a Adão para ver os nomes que ele lhe daria, o nome que ele desse aos seres vivos, esse seria o nome deles. E aí vou pular aqui um pouco, né, para dizer lá no versículo 21 que diz: então o Senhor fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E das costelas que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e levou até ele. E o Senhor disse, e o homem disse: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se uma só carne. Né? E assim que é interessante por isso, que fala, por isso o homem ele deixa pai e mãe, ou seja, ele escolhe essa decisão. E quando fala deixar, eu às vezes até brinco com o pessoal, gente, deixar não é pegar teu pai e tua mãe, botar no asilo e falar, nunca mais vou ver vocês. Não, gente, é no sentido assim, de você se desprender. Cortar o cordão umbilical, cortar, né? Cara, é que nem eu falo assim, eu amo o Isaac, eu olho pro Isaac hoje, eu amo meu filho, eu curto meu filho, mas vai chegar uma hora que eu falei, filho, você cresceu, os B.O. são seus, eu vou orar por você, mas te vira, vai crescer, vai casar e vai ter teus meninos. Eu falo isso no meu Instagram uma vez, o povo ficou até assim alvoriçado, porque eu falei que a gente deve amar mais o nosso marido e a nossa esposa, né? Mais do que os filhos, porque é assim, não é possível você amar mais o presente do que a pessoa que te deu o presente. Porque a pessoa que te deu o presente, ela pensou e falou assim, cara, eu acho que ela vai amar. Aí você vai amar mais o presente do que a pessoa, ou seja, você tá com a sua esposa, você teve a oportunidade de ter um presente dali que é o filho, e aí você vai amar mais o filho do que a pessoa que te proporcionou essa oportunidade de ter. Então, quando eu falei que a gente tem que amar mais o marido do que o filho, as pessoas ficaram alvoriçadas, como assim, é o meu filho? Tá, mas o teu filho, ele vai embora, e o teu marido vai continuar contigo. Quer dizer que, tipo assim, hoje a maioria das pessoas tem 2, 3 filhos, né? Aí eu fiz a soma. Ninguém sai assim de casa já com 18, sempre demora mais um pouco. Aí multiplica aí 18 anos, aí depois mais um 18 anos. Tu vai deixar o teu marido de lado esse tempo todo pra quando tu não tiver mais oportunidade de ter filhos, vai voltar, mas desgastou o casamento, o marido, tu não dá mais atenção pra mim. E os meninos estão lá curtindo a vida com suas esposas, tudo dentro de casa, é sozinho, o teu marido sozinho, não sabe mais o que amar, não tem mais intimidade, porque tu amou mais o teu filho do que ele. Aí vem o que? O divórcio. Aí os teus filhos também não vão voltar pra tua casa, porque eles já estão tendo a família deles. Então, cara, tem que amar mais a pessoa que te proporcionou o presente do que o presente. Exatamente isso, né? Boa analogia, ó, top demais. Amar, você tem que... É uma coisa que sempre ensinaram, gente, porque assim, né, eu e minha esposa, a gente já começou o casamento já, ela grávida. Então tudo assim, eu até falo para ela assim, rapaz, eu não sei o que é um casamento sem ter algum menino vindo, ou eu não tive isso, né? Isso foi uma coisa tanto que eu falo pra galera, gente, casem logo, sabe? Se organizem em casa. Tanto que até tem um casal que tem tempo que eu já prometi, vai vencer, eu até brinquei, vai vencer esse ano. Deu um prazo, falei assim, ó, se vocês forem casar, eu pago o casamento no civil de vocês, mas vocês vão casar. Norma atrás das coisas, mas... Falei, gente, vocês... já tem... quando você beira os 30, meu amigo, se você ainda não teve relação, você vai matar quem você tiver na frente, mas você vai querer fazer. Então fala assim, moços, vão casar, né? Pra vocês curtirem, pra não acontecer vocês casar com 2 meses até um menino. Entendeu?
Mas assim... Nem curti o Cara, casamento. mas mesmo com isso tudo que aconteceu lá na minha situação, no meu caso específico, já me ensinaram muito, né? Meus pastores ensinavam muito isso. Ó, gente, façam de tudo para não deixar de vocês dois se curtirem, para vocês dois se amarem, porque senão vocês vão entregar tudo pelo teu filho, o teu filho vai embora. E aí o casamento acabou junto. Né? O filho vai embora e o casamento acaba junto. Então, assim, é uma coisa assim que eu vejo, por exemplo, o casamento dos meus pais, eu tenho, às vezes, medo de isso vir, né? Eu sempre oro assim, Deus, eu vou quebrar isso aqui. Porque muitas vezes aconteceu de meu pai cuidar de tanto, meu pai trabalhar tanto, minha mãe cuidar tanto dentro de casa, que acabava os dois, não foi assim, meu Deus, não tem nada. Às vezes eu brincava, mãe, a gente se vira aqui, eu mais novo, eu falava, mãe, a gente se vira. Mas eu tive que pelejar para meu pai ir para um encontro de casais, eles dois. Eu falei assim, vocês vão que vocês vão se curtir lá e deixa nós aqui. Não, mas não sei o que, moço, deixa. Senão eu morrer queimado é porque Deus quis, mas não vamos fazer fritar um ovo, o que for. Então, assim, porque o casal tem que se curtir, né? E aqui o que é interessante que eu leio é Gênesis 1, lá, versículo 26, quando Deus fala de façamos homem, ele fala, façamos homens à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí no versículo 27, ele fala assim, assim Deus criou o ser humano à sua imagem. Toda vez que eu leio isso, eu falo, gente, ele falou que ia fazer o homem a imagem e semelhança. E depois disso ele faz a imagem. Aí eu fui aprendendo que semelhança é relacionamento. Semelhança é relacionamento. Deus cria a imagem. Eu não consigo explicar o mistério disso. Porque se Deus é espírito, como é que nós somos a imagem dele? Mas nós somos a imagem. Ou seja, isso aqui que eu vejo é de alguma forma parecido com Deus. Isso aqui é parecido com Deus. Porque a imagem eu vejo a imagem aqui, ó. Tá a imagem daquilo ali. Então, só que semelhança não é a imagem. Porque senão seria a mesma coisa. Semelhança é relacionamento. Então Deus ele cria o homem à imagem para se relacionar e tornar semelhante. Eu tava jogando bola esses dias com um menino e ele gaguejando, né? Eu falei, rapaz, mas tu não tinha isso não. Aí ele, rapaz, eu tô ficando meio gago mesmo. Aí ele ficou, eu nunca entendi isso, cara. Eu acho que eu tenho que ir no médico, não sei o que. Eu falei, tu tem algum amigo gago? Aí ele, eu tenho. E tu anda muito com ele? Ando. Pois então, tu tá andando tanto com esse teu amigo que tu tá gaguejando igual a ele. Tá semelhante. Então, semelhança vem de relacionamento. Então, olha que interessante. Deus ele queria se relacionar com um homem. E aí ele cria uma mulher para quê, ó? Para que uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Ou seja, tem Deus, o homem imita a Deus e a mulher imita o homem que imita a Deus. Então, assim, eles vão se relacionando. Então, o casamento tem isso. Então, assim, você tem que escolher uma pessoa que fala assim, cara, eu vou caminhar com ela e a gente vai caminhar junto, a gente vai se parecer. Tanto que, até tu brincou do meu Instagram. Eu botei, porque assim, eu acho a coisa mais incrível. Antes eu achava besteira quando eu era novo. Tipo que um rapaz aqui do louvor aqui da igreja. O Marquinhos. Qual o sobrenome dele? O Marquinhos da Ruth. Entendeu? O Rafael. É o Rafael da Lu. Que é da Luciana. Aí eu achava isso besteira. Olha que eu besta. Ficar falando, o fulano da fulana. Só que eu fui pensando assim, cara, casamento é isso. Entendeu? Ser do outro. É ser do outro. Você tá tão semelhante. É que nem eu vi uma pesquisa que dizia isso. Que eles não sabem explicar, mas o casal, ele se relaciona tanto que de repente a pessoa pode ser um cara branco, a outra mulher negra, que fala assim, rapaz, eu tô achando eles parecidos, ele tá mais pretinho, ela tá mais branquela. Por quê? Porque parece que tá tanto convivendo que parece que tu começa que nem meu pai e minha mãe. Mas eu falo assim, não sei se se parece, vocês não são nem irmãos, vocês são irmãos não, você não acha não que vocês são irmãos. Porque gera essa semelhança, entendeu? Bom, eu queria voltar aqui, quando a gente falou de cortar os laços, eu acho que, assim, eu não sei se é comprovado, se tem dados, mas eu acho que um dos pivôs, assim, de divórcio é quando você envolve muito pai e mãe no casamento. Isso de tá vendo todo final de semana, de a mulher tá em... Eu falei pro meu namorado, eu falei assim, quando a gente casar, já fale pra sua mãe não vir na minha casa de jeito nenhum sem avisar. Eu odeio quem chega sem avisar. E ela tem cara de quem gosta de estar em cima, não tem... Ela aparecer lá, ela pode bater na porta, eu não vou nem abrir a porta pra ela entrar. A mãe, minha filha tem que deixar o bichinho ver. Eu falo assim, vai ver uma vez no mês.
Se quer casar, olha, eu sempre falo assim, amor, eu tenho valores inegociáveis, né? Eu falo, meu valor inegociável é esse. A partir do momento que não tiver bom pra ti, só me falar que aí a gente vai pra cada um pro seu lado. Porque no casamento, eu ouvi uma frase que é assim, sabe aquilo que é bom na pessoa que tu tá namorando agora? Quando tu casar, vai se tornar ruim. E o que é ruim vai ficar pior ainda. Aí eu falei assim, pois pronto, porque só tem poucas coisinhas que eu sou boa, assim, sou super de boa. Quando casar vai piorar, tu já tá sabendo de tudo. Não vai ter esse negócio de estar vendo toda hora. Eu falei pra mãe que eu não quisesse. A mãe queria que eu morasse atrás da casa dela. Eu não invente, minha querida. Não adianta de estar fazendo casa do lado. Eu até falei que quando eu casasse aí era bem pra longe. Ela, meu Deus, vai me abandonar mesmo. Como é que a gente cria o filho? Eu, mãe, é isso. A gente tem a vontade de começar a formar minha família, né? E eu falei pra ele, meu valor negociável é esse. E depois que casar, cortou. Família vai virar. Quem é mãe e pai vira parente. E eu que vou virar tua família agora. Ele já tá ciente. Quando casar e inventar, não, eu vou lá ver. Eu falei que era uma vez por mês, então é uma vez por mês. Assim, a minha esposa, ela foi mais privilegiada, né? Quando a gente casou, minha mãe e meus pais se mudaram pra Imperatriz, então a gente ficou com esse tempo, essa distânciazinha, né? Já a minha sogra continuou morando aqui. E assim, eu amo minha sogra. Já falei pra ela, Dona Marilene, eu amo a senhora. Mas eu amo a senhora demais. Mas com 1 quilômetro de distância. Nós se vê ali, nós se curte, mas ó, fica no seu canto, eu fico no meu. Porque, desgasta, cara, ainda mais mãe gosta de se meter demais. E o Paulo Henrique é filho único, né? Então, ela já fica com um negocinho assim, ela chama ele de meu bebê às vezes ainda, né? Eu, vai vendo esse negócio aí, que quando casar não tem esse meu bebê. Eu lembro do pastor Cláudio Duarte, que assim, ele explicando sobre a oração, que você tem que ter uma oração muito específica. Você vai casar, ore pra Deus. Tem que ser exigente mesmo, porque se aceitar o primeiro, quando casar, até que a morte nos separe. Eu falo isso, uma vez me perguntaram se eu perdoaria traição, né? Aí eu falei assim, no namoro não, mas no casamento sim, porque não é pela pessoa. É por Deus, porque eu fiz um juramento que eu ia ficar com aquela pessoa até que a morte me separasse dela. Então, se eu fiz esse juramento, eu tenho que cumprir. Eu fiz esse juramento no altar, eu vou ter que cumprir. Porque se eu quebro esse juramento, eu vou ficar prejudicada. Mas também não é aquela questão de você ficar aguentando humilhação, né? Até porque, se eu não me engano, a Bíblia dá respaldo de você divorciar em traição. Só que eu acho que eu tentaria. Eu não sei se eu, assim... O perdão, ele vem no arrependimento. Eu falho com Jesus diversas vezes, 24 horas por dia, e mesmo assim ele me perdoa. Então, eu não me sinto no direito de querer ser mais do que Deus e não liberar o perdão para alguém. Se ele, que é Deus, me perdoa, quem sou eu para não perdoar alguém? Então, se eu ver que a pessoa realmente se arrependeu e quer mudança, por que não perdoar, né? Mas viver num casamento onde há traição, eu não viveria. Mas perdoar, caso a pessoa se arrependesse, eu perdoaria. Porque é um casamento, eu não vou jogar tudo fora assim, né? Sim. Exatamente, né? Então, assim, focando um pouco mais sobre, acho que essa questão do pré-casamento, ore específico sobre a pessoa, né? E também, eu acho que você até muito esse olhar, eu olho pra Bíblia, eu olho para as Escrituras, era muito assim, a gente não vê menção a namoro, não tinha esse termo namoro. Namoro é pré-moderno, a gente aqui... Eu entendo hoje, tudo bem, a gente tem que direcionar a juventude a namorar de forma... Só que se a gente fosse olhar mesmo para a escritura... Namoro não é bíblico. Não existe isso. Então, era muito assim, tu vê Isaac e Rebeca, eu acho muito isso. Toda vez que eu lembro, qual foi a primeira preocupação de um pai com o casamento do seu filho? Foi Abraão, ele tá perto de morrer, ele pega um servo dele e fala assim, você vai até tal lugar, e Deus vai te direcionar e você vai trazer uma esposa pro meu filho, né? E é uma coisa muito específica. E o namoro foi o quê? As características dela, né? Ele olhou e falou assim, exatamente como ele pediu, então essa daí vai dar certo. E eu vi a Maria Luque, ela fala sobre isso, que namoro não é bíblico. Se a gente pensasse bem, o namoro não é pra conhecer e ter uma amizade antes do casamento. Se o namoro é só isso, por que precisa do beijo na boca, sair junto e tudo mais? Se o namoro é só um momento de conhecimento e
pro casamento, sejam só amigos. Ela não condena, porque sabe que isso é uma coisa que vai sempre existir. Mas que se a gente pensasse bem, a gente conhecia a pessoa, a gente é amigo. Mas eu vi que a gente dá muito certo, então vamos marcar uma data pro casamento e vamos casar. Não precisava de, tipo, ficar namorando 2, 3 anos, beijo na boca, abraço e tudo mais. Porque isso nunca foi bíblico e não vai ser, né? Exatamente, né? Eu também gosto de Jacó, cara. Eu acho muito massa Jacó quando ele se apaixona por Raquel, né? E aí ele vai trabalhar, ele trabalha 7 anos, né, por ela. Eu acho muito massa o versículo, eu não vou lembrar qual capítulo de Gênesis, mas que diz assim, que ele trabalhou 7 anos por Raquel, e esses anos foram como poucos dias pelo tanto que ele a amava. E aí depois teve que trabalhar mais 7 anos. Porque o sogro dele, ele não tinha um sogro, ele tinha um cão domesticável que ele criava. Porque o sogro ruim, aquele tal do Labão, né? Mas assim, ele trabalhou por isso. Então assim, eu vejo hoje os homens, eles não querem ter esse sacrifício. E as mulheres aceitam menos do que isso. E eu vejo mulher, porque hoje assim, tem um lado bom desse posicionamento, desse empoderamento e tudo mais, só que eu acho essa palavra tão chata, que pra mim é tão, sei lá. Isso que eu acho assim, que chega tudo bem, a mulher se posicionar, mas acho que é num ponto onde as mulheres estão tomando postura e os homens são um monte de bobão, velho, Free Fire, e uns bobão, velho, os cabas de 22 anos, uns cabas assim que falam, meu amigo, mas é porque a menina é muito difícil, a menina bota dificuldade, a menina é não sei o que. Eu falei, moço, se posicione, entendeu? Tenha posicionamento, tenha postura, sabe? Então assim, vá lá, cara, você vá trabalhar, sabe? Vá se esforçar por ela, tipo, que nem um rapaz. Eu ouvi num pós-culto, um rapaz me chamou pra conversar, que eu fiquei assim... Não, moço, não tá acontecendo mais. Isso não eu fiquei sem acreditar. O cara chegou pra mim e falou, Lucas, eu vou casar, cara. Eu vou até o final do ano, eu vou casar, eu vou começar a trabalhar só pra ter o dinheiro, pra poder pagar os móveis e tudo mais. E até ele falou que ele gostava de, não assim de gastar muito tempo, mas de jogar um jogo e tal, no computador e tal. Ele gostava de jogar, né, no computador. Mas é algo pra desestressar e tudo mais. Mas ele foi calcular o computador novo que ele ia comprar. Ele falou assim, cara, quer saber? Isso aqui dá pra pagar 3 parcelas de um sofá. E eu falei assim, cara... Tu tá com um posicionamento que muita gente não tem, muita gente não tá tendo isso. Os homens estão tudo assim, espera nas meninas. Eu vejo as meninas se matando, algumas mulheres, né? Se matam no trabalho. Porque não, eu não vou depender de homem, não sei o que não sei o que. Aí os bobão falam assim, porra, então não vamos trabalhar não, que as mulheres vão trabalhar por nós. É exatamente isso. O homem, ele tem que ser o que vai atrás, ele tem que ser o conquistador e a mulher que é conquistada, né? Só que aí os papéis são invertidos, que eu falei. A gente tem um valor igual perante Deus, mas são papéis diferentes. Na Bíblia, em Gênesis, diz que a mulher é a auxiliadora. E é comprovado que a mulher que fica fora do lar, não que eu seja contra a mulher trabalhar, mas quando a mulher trabalha fora, fica algumas coisas a desejar, né? Quando chega no 35 para 40 anos, ela se sente vazia completamente. E aí, o que eu falo? É porque não seguiu o que tá escrito ali. Porque Deus fala, o homem faz isso, o homem é o que vai lavrar a terra, é o que vai conquistar as coisas do seu suor. E a mulher auxilia, quer trabalhar, mas fique sabendo que algumas coisas vão deixar a desejar. E isso de que a mulher, eu sou empoderada, né? E aí os homens viram uns bobão, porque eles já estão procurando um escape mesmo. Porque pra eles as coisas é mais complicadas. Tem que ir atrás, tem que trabalhar e tudo mais. E eles estão só procurando um escape pra se livrar disso aí. Se a mulher se toma à frente, já era. Depois não adianta reclamar. Se casar com um bobão, tu vai ter que estar sustentando a tua casa. E ele vai estar lá no sofá, só de perna pra cima. E aí vai ser complicado. É isso aí, meu povo, né? Estamos aqui com mais um bloco do nosso Papo Reto. Vamos agora com uma sequência musical, Bruno? Vamos com a sequência musical e daqui a pouco voltamos com mais aqui na primeira edição aqui do Papo Reto. É isso aí, meu povo. Voltamos aqui com o nosso programa Papo Reto. Papo Reto aqui estreando na sua programação, né? E você que é jovem aqui, Crucificados com Cristo, você sabe, né? Papo Reto é um projeto que tínhamos aqui de debater temas, assim, importantes, fazíamos presencialmente na nossa igreja. E esse projeto agora veio pra rádio,
né? E futuramente aí, muito em breve, também teremos aí edições aí, além da rádio, né? Edições aí, juntando uma galera, né? A Letícia vai voltar mais vezes, com fé em Deus, aí vai estar palestrando já casada, já vai trazer palestra aí, com um monte de menino daqui uns 5 anos, 10 anos. Mas é isso, Letícia, estamos aqui falando, né, hoje sobre relacionamento, comentando um pouco sobre isso. E ó, a galera até me perguntou aqui, Lucas, vai estar no Spotify? Vai estar no Spotify, vai estar no Deezer, vai estar no Google Podcast, vai estar todas as plataformas digitais, no YouTube. Então a gente vai espalhar aqui essa mensagem, né, para que alcance mais pessoas, e mais pessoas se sintam desafiadas a se casarem, a investirem num relacionamento saudável, né? Por mais que talvez você não tenha idade agora, mas está já relacionando, ajuste, né? Fale pro rapaz, ei, menino, segura essa tua língua aí, Satanás. Vai pra lá, vai falar em línguas, mas comigo aqui não, né? E bota no eixo, meu amigo. Então a gente tem que botar, eu oro muito pra menina de hoje ser a menina leoa, assim, que chegar, sai pra lá, porque meu pai é um leão, eu dou só na voadora nos teus peitos. Então, assim, ter essa vida entregue a Deus. E a pergunta que eu queria fazer pra ti, Letícia, é sobre quais os teus planos, as tuas perspectivas pra esse ano na área de relacionamento. Tu falou um pouco aqui em off, eu quero que tu fale pro pessoal de casa, aí como é que tá os projetos. O que a gente tá esperando agora mesmo eu tô esperando só o pedido. Eita, deixou no ar aí, ó. Sim, eu tô só espero que ele esteja vendo, tá, Paulo Henrique? Eu só estou esperando o pedido, porque a gente já se conhece, já sabe quais são os princípios de cada um, os valores, a gente sabe que dá certo. Então estamos só esperando a bênção de Deus aí e o pedido dele. O pedido dele, não tem um casal aqui da igreja que eu tô pra pedir ela em casamento. Olha, ele tá te pedindo em casamento, viu? Fulano ali, ele tá te pedindo. Mas aí vai dar certo, vai dar certo. Mas assim, o que tu acredita que é o ponto principal para um casamento dar certo? É renunciar às suas vontades. Porque Carlos Duarte, ele fala que se a gente casa pra ser feliz, a gente vai casar e o casamento vai dar totalmente errado. Porque a gente deve casar pra fazer a outra pessoa feliz. E é o que eu falei, né? Que o amor é exatamente isso. Não é amar esperando que a pessoa te retribua. É só simplesmente amar. Então eu acho que para um casamento que um casamento dê certo, é renunciar às suas vontades e viver completamente pro outro. Sim, eu concordo absolutamente nisso daí. Você tem que renunciar, né? Você não vai pra ser feliz. Nem que naquela briga, por mais que você tenha razão, acabe falando, não, desculpa aí, eu que errei. Porque, ainda mais, eu tenho isso já em mente, porque nas maiores brigas eu tenho certeza que eu que vou ter que renunciar, porque o Paulo Henrique ele é muito orgulhoso, né? Ele sempre quer ser o certão e tal. E eu vejo que se eu ficar batendo de frente, né, vai passar o resto do casamento todo de brigada. Então eu já tenho isso em mente de que quando tiver uma briga eu vou ter que renunciar. Então eu já entro nisso, eu acho que isso que é o foco, sabe, do namoro, é você realmente conhecer. Porque se você casar pra esperar melhorar no casamento, não vai. Toda pessoa que é casada fala que no casamento sempre piora um pouco a personalidade da pessoa, porque aí você vai ver quem realmente ela é de fato. Então se tu escolher errado, vai dar merda aí no final. Vai dar ruim, então tem que escolher certo, tem que ser orientado, né, assim, pra que se cumpra a vontade de Deus. Às vezes você tá se relacionando com a pessoa e você não tá dando certo, e mesmo assim vai empurrando. Eu tive um relacionamento antes da minha esposa que era desse jeito. Eu insisti, fazia mal tanto pra mim como pra menina. Não dava certo, meu moço, não dava certo. Era água e óleo que não se misturava, então não dava certo. Então, assim, a gente tem que colocar. E eu até brinquei. A Alessandra, ela entrou na minha vida num ponto que eu tava assim, rapaz, eu tava tão desiludido de casar, eu tava tão desiludido que eu falei assim, Senhor, eu quero cumprir a tua obra. Onde o Senhor mandar ir, eu vou. Se for pra mandar pra ir pras breiras do Nordeste, eu vou. Se for pra ir pra o lugar mais seco no Nordeste, eu vou me entregar, não vou me casar mais, eu não sei o que, falei isso pra Deus. Eu falei, não vou mais não. Não é que olhou. Aí, meu amigo, não deu um mês, a Alessandra, o menino me apresentou a Alessandra lá, falou, não, ela vai vir orar aqui, né, no grupo de oração que a gente tinha, ela vai vir orar mais vocês. Magrela, feia, meu amigo, feia. Mas aí Deus falou assim, é ela, pai, é ela. E eu, não, Deus, não é não. Mas essa maguinha, não. Aí, mas assim,
E hoje eu falo pra todo mundo, tanto que tem um amigo meu que ele caça muito com essa, com a Alessandra. Eu falei, moço, por que tu foi casar com a Alessandra, moço? Tu tá fazendo um favor pra ela. Moço, larga essa mulher, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei assim, cara, eu não vou cumprir nada do que Deus quer sozinho. Ele quer ir junto. Aí até esse ano, né, e agora eu fui colocado na missão de pastorear a rede de jovens aqui da igreja, né? E aí um jovem falou assim pra mim, assim, moço, por que tu não falou com a poste pra ele colocar só tu e lá deixar a Alessandra de mão? Porque ela não cuida de ninguém não, moço, não sei o que. Aí eu falei assim, cara, tem uns 5 anos atrás, né? Eu tive perto de também assumir a posição que eu tô hoje. Mas na época eu tava solteiro. E Deus foi tão bom, na época eu não entendi, mas o apóstolo falou assim, Lucas, ainda não é o tempo. Tu não tem que amadurecer um pouco mais. Nesse meio tempo eu casei, tive filho. Então eu falei assim, cara, e agora é uma diferença. Eu olho pra trás, fiz 5 anos que aconteceu tanta coisa e eu amadureci de um jeito, sabe? Hoje eu não troco. Ter um tempo com minha esposa e meu filho pra ficar assistindo um filme de boca aberta no sofá. Eu não faço, mas tanto que hoje é muito raro. Porque eu prefiro sentar à mesa, pegar a Bíblia, o Isaac pega a Bíblia dele, rasga e tudo. Eu falo, Deus, só perdoa ele ainda é criança. Pega a Bíbliazinha dele, rabisca, ele fica olhando. E eu falo, cara, isso aqui é maravilhoso. Então, assim, você tá nisso, você tá em família, é muito bom. Eu tento sempre olhar pra isso. Pra mim, a dificuldade, ela é só pra mostrar o quanto que vale a pena aquilo ali. É que nem dizia uma frase, né? Só dá valor à chuva quem passa por um deserto. Quem passa por um deserto que dá valor à chuva. Então, às vezes, quando eu tô trabalhando, tem que fazer. Quando eu chego, eu vejo meu filho dormindo, eu vejo meu filho ajeitadinho. Ou então, assim, quando ele tá tentando falar Yahweh. Moça, a Alessandra botando música pro menino, o menino tentando eu acho cantar. tão bonito. Uma vez ela filmou ele, aí começou o homem tocar a bateria e ele na cama fazia no mesmo ritmo que o cara. Eu fiquei assim, olha, ele já aprende pequenininho, ele já sabe. E eu aproveito muito tempo com o Isaac, porque eu falo assim, com 15 anos eu vou enviar. Eu não vou enviar com 18 não, eu declarei. Eu vou falar assim, Isaac, tem a Jocum, né, a base no Havaí, que é o maior projeto de missões que tem do Brasil, né? Tanto que o Brasil aqui foi evangelizado muito por a galera da Jocum. Então eu falei assim, ó, tem a Jocum, a base no Havaí, né? Tem aqui só um lugarzinho leve, né? Afeganistão, esses lugares bem levezinho, bem tranquilo. Eu falei assim, meu filho, você vai escolher pra onde você vai, né? Porque eu já orei desde do ventre da Alessandra, né? E eu falei muito disso, porque a benção Isaac, o nome Isaac é rir comigo. Rebeca, Sara, declarou sobre Isaac. Eu estou alegre de ter esse menino. Eu quero que pessoas também venham rir comigo. Tanto que foi ali é um simbolismo do evangelho. E eu falei, botei o nome de Isaac, ele vai ser alegria. E onde ele estiver, as pessoas vão rir com ele. Ele vai levar a alegria, ele vai levar o evangelho. Porque qual é a alegria de verdade, senão a graça de Cristo? Então eu declarei sobre o meu filho. E a Alessandra, ela falou já sobre isso. Ela disse que por mais que vocês já quando casaram já tinham o Isaac não foi uma maldição, ele foi uma bênção na vida de vocês. Porque ela falou que talvez se ele não tivesse vindo, vocês estariam ainda errando, não teriam casado, né? Então ela falou que o Isaac foi uma bênção e eu acredito que realmente seja. É uma graça e assim, é uma manifestação da graça. Então assim, eu fico, isso tudo me ensinou muito a você, cara, você querer isso, você desejar. Tanto que eu olho pra tudo que é difícil, hoje tá tudo muito caro, mas às vezes eu me acho meio louco, que eu falo assim, eu quero ter mais filhos. Eu quero ter mais filhos no tempo certo. Então, muito. Assim, cara, eu sou louco pela menina, né? E eu fico assim, aí eu olho, eu observo muito as adolescentes agora, como nessa missão que eu tô, eu fico assim, eu quero falar assim, gente, as meninas, elas têm que se valorizar, elas têm que se cuidar, para que elas tenham um casamento abençoado, para que elas tenham uma família abençoada. Eu quero isso, tanto que eu vi uma menina, uma jovem, cara, eu achei isso lindo, ela na pizzaria, mais os pais dela, ela fez um stories. Oi? A Jordana Bucetic, o nome dela, né? Não, tu tá falando de quem é? Porque ela fez isso, ela foi num... Enfim, é uma pessoa diferente. Aí eu sei que essa adolescente, ela filmou os pais dela na pizzaria e ela botou assim, minha meta de vida. E colocou isso. Eu fiquei, cara, os dois pais, o pai dela junto, né? Eu falei assim, eu não lembro de ver algum adolescente que olhou pros pais e falou, é isso que eu quero casar. Não tem, cara, porque a gente vai se perdendo. Isso significa que os pais delas também escolheram bem, né? Porque aí se ela quer ter o mesmo casamento do que os pais dela têm, com certeza deve ser maravilhoso o exemplo que eles estão dando. Sim. E aí fica a pergunta pra ti, Letícia.
Assim, o que tu tem visto que tem travado mais essa galera, assim, de crescer? Olhando mais pra esse lado, porque pra mim, pra casar, você tem que ter uma mentalidade diferente. Então, o que tem travado essa galera a continuar com essa mentalidade, assim, infantil? Eu acho que o tempo, a mentalidade, a construção de que tudo é muito fácil. Antigamente, bem antigamente mesmo, na década de, tipo, 60, 70, os caras iam à guerra e as mulheres ficavam, o quê? 2, 3 filhos pra criar. E aí elas, cara, tem uma responsabilidade. Eu acho que tá faltando serviço, responsabilidade pra esse povo. Porque aí eles ficam à deriva, não tem responsabilidade de nada. E aí é o seguinte, voltando lá antigamente, as mulheres tinham o quê? Filho pra criar, se viravam, os homens iam pra guerra, tinham responsabilidade. Hoje em dia os meninos fazem o que querem, 30 anos na casa dos pais, de bunda pra cima, não trabalha. As meninas não procuram estudar, também não procuram trabalhar. E eu acho que o que tá faltando é responsabilidade pra esse povo criar maturidade. É isso que falta. Isso, e eu sou muito defensor, cara. É a era que tudo é muito fácil. Tem tudo no celular, tem tudo no computador, recebe tudo de mão beijada. E aí não aprende a dar valor às coisas, sabe? E eu acho que o que tá faltando é responsabilidade pra eles criarem maturidade. E tu falou um ponto aí, por exemplo, quando eu tava ainda na casa dos meus pais, né, minha mãe comprou a moto e eu vivia nela, era mais eu usando ela, mas quem botava combustível era minha mãe. Eu era até meio irresponsável nisso, eu confesso, imaturo. Eu usava, andava pra cima e pra baixo, eu oferecia carona pra todo mundo, na bizinha da mãe. E rodava com essa bis. Aí quando eu fui casar, né, a bis ficou. Eu também tinha o meu, quando eu e meu irmão é 3 anos mais novo que eu, mas a gente é quase com a mesma idade, a gente fazia tudo junto. E a gente era doido pra ter um videogame, passava a adolescência todo dormindo tendo videogame, nós, meu Deus do céu. Nós ia pro Zé, o famoso Zé, jogar, e a gente, meu Deus, queria videogame. E quando eu fui ter videogame, eu já tava perto de sair de casa. Aí o videogame tava lá, eu jogava e tudo mais. Aí quando foi sair, o videogame ficou, a moto ficou, então muitas das coisas boas ficaram. Eu me lembro que o primeiro começo do meu caso, muitas vezes eu parava e a casa que a gente morava, eu via ela ser construída. Então, assim, era muito pequena, foi construindo um quarto grande e tudo mais, tudo muito confortável, com espaço. Então, assim, e quando eu casei, eu fui pra uma casa, era tão pequena que eu ficava me sentindo assim, meu Deus, eu vou me topar nas paredes. E eu ficava assim, Jesus, na minha casa era tão, na casa da minha mãe era tão confortável. Eu falei, não, mas esse aqui. Aí eu fui casa apertada, ficar mais de quase 3 anos andando de pé. Entendeu? Deus abençoe agora que eu consegui uma moto agora. Mas andando de pé, mas aí no momento que eu tive a moto, eu falei assim, tá vendo, cara? Aí amadureceu até conseguir comprar a tua moto, tu amadureceu demais, né? Então eu acho que o que falta mesmo é isso. Desconforto, porque tá tudo muito confortável. Isso, desconforto, é a palavra-chave, desconforto. Acho que tirar você daquela zona ai, tá tão bom aqui. Tão confortável, meu pai pagando a conta, porque tipo... E tiver essa galera, eu acho até engraçado, porque é uma galera que empreende muito. Empreendedor, eu quero ganhar o meu 1 milhão com 21 anos. E eu vejo uma galera que tá lá, né? Tem um rapaz mesmo que às vezes eu brinco com ele. Eu falei assim, cara, tu paga alguma conta de energia da tua casa do tamanho? Ele só vive postando coisa, acabei de ganhar 1.000 e tantos reais, não sei o que. Eu falei, bicho, tu tá fazendo o que com esse dinheiro? Tu tá pagando a conta da tua mãe, eu vejo tua mãe se matando aí pra cima e pra baixo. E tu não... Aí eu falei, moço, tu já tem quase 20 anos, paga o aluguel da casa. Não, pô, aqui eu quero continuar morando com minha mãe. Eu falei, oxi, tu não é o bonzão que tá ganhando dinheiro, meu amigo, vai pagar a conta quando tu vê um talão de energia, a conta de água. Aí, eita, é diferente, né? Então, assim, a gente dá valor, a dificuldade, assim, a dor, ela nos molda. Isso é uma geração que quer evitar isso. Então, é tanto que eu vi uma pesquisa que eu fiquei assustado. Letícia, eu fiquei abismado. Que é dizendo que a nova adolescência, existe agora uma nova fase, alguns psicólogos dizendo isso, que agora a adolescência vai até os 30 anos. Eu não aceitei isso. Eu falei, como é que a adolescência vai até os 30 anos, meu Deus do céu? Se ela acaba nos 18... E muitas das vezes, pra quem já começa a trabalhar de cedo, acaba bem antes, né? Aqueles menininhos que trabalham em farol, eles não têm adolescência, estão vivendo uma vida de adulto. A coisa que meu pai mais falava pra mim, meu filho, com 10 anos eu já vendia queijo. Eu saía no jumento mas realmente é isso, é igual a mãe falou assim pra mim, que sempre trabalhou na roça, fazer comida pra não sei quantos peão, ela falava peão, né? E hoje em dia, se fosse pra mim fazer isso, eu ia não aguentar, de tanto que eu tô confortável. Acordar e já ter o almoçozinho pronto e tal.
Mas graças a Deus, como eu vejo, né, exemplos, eu vejo que se eu me acomodar naquilo ali, eu vou virar uma mimadinha, velho. Então eu já procuro, eu falo pra mamãe, eu quero trabalhar. Ela, tu não tem idade pra trabalhar? Quando tu fizer 18 anos, a primeira coisa que eu vou procurar pra ti é um emprego. Porque toda hora eu tô dizendo que eu quero trabalhar. Porque eu quero saber o que é pegar no dinheiro, eu quero saber o que é, tipo, eu preciso maneirar isso aqui, porque senão eu não vou ter isso aqui. E saber dar valor pras coisas, sabe? Sim, sim. E isso é um fato, quando você fica muito ali, você não quer passar por essa dificuldade, né? Passar por essas... Vitimistas. Isso, você fica assim, mas não sei o quê. Não... Moço, uma pessoa que tá com 25 anos, né? Que já era pra estar casada, que já era pra estar que fica... Já era pra estar com a mulher grávida. O meu pai... mas eu tô doido pra trocar meu celular. Eu tô com o Xiaomi e tal, e eu queria tanto o iPhone 15, sei lá. E aí, mas meu pai não me dá. Poxa, cara, a vida é muito injusta. Eu não sei o que, eu fico, meu Deus do céu, cara. Vai capinar um lote, meu irmão. Tem um livro que ele se chama assim, Podres de Mimados, porque ele é já antigo, mas ele retrata muito a atualidade. Ele fala o quanto que as pessoas, tipo assim, antigamente era tudo muito difícil, então as pessoas não tinham tempo pra ficar se vitimizando na internet, falando, ai, meu dia hoje foi tão ruim. E hoje as pessoas têm exatamente tudo e tá tudo muito ruim pra essas pessoas. Por quê? Porque elas não sabem o que é correr atrás. O cara que tinha que falar com uma pessoa ali tinha que trabalhar, andar o quê? 2 dias no sol quente, de noite, a pé. E hoje em dia é só mandar um torpedinho aqui. Torpedão, acho que não é torpedão, é mensagem. Mandou uma mensagem. Menos de 2 segundos a mensagem já enviou, a pessoa já recebeu. Então é a geração onde tudo tá muito fácil, mas tudo ainda tá muito ruim. Eu não sei o que esse povo quer. Uma vez eu ouvi uma frase que é assim: tempos de guerra formam homens fortes, isso, né? Aí homens fortes criam tempos de paz. Tempos fáceis. E tempos fáceis criam homens fracos. Eu tava procurando isso na minha cabeça. Porque, cara, imagina hoje se tivesse a guerra aqui, chamasse eu e o Bruno pra ir pra guerra. Eu vi uma pessoa falando que se a geração de hoje, os meninos, fossem convocados pra ir à guerra, nós mulheres estávamos lascadas, porque as mulheres estão mais na frente do que os homens. Eu acho que era capaz da mulher ir pra guerra. As mulheres pra ir pra guerra, porque muito provavelmente a gente ganharia, porque os homens estão muito assim, ai meu Deus do céu. Eu acho que aí tem um detalhe, acho que a mulher, ela só não domina o mundo porque elas não estão escolhendo a roupa que elas vão usar. É só por causa disso. Senão ela dominava, a mulher tem capacidade de dominar, mas ela fica assim, não mesmo, mas que roupa nós vamos usar? Não, mas tipo assim, eu vi um homem falando, uma vez criticaram muito ele, e ele era empregador, né? Criticaram ele demais porque ele disse que a mulher é manipuladora, e eu não discordo não. A gente é um pouquinho mesmo, que a gente quer, a gente consegue. Faz uma carinha triste aqui, dá um chorinho ali. E um homem, se ele inventar de vir chorar pra cima de mim pra conseguir uma coisa, eu mando ele se embora. Comigo não tem essa, não. Eu acho que ele foi certo, nós mulheres somos um pouquinho manipuladoras mesmo. Eu olho pra minha esposa aqui, não quero expor ela, mas assim, tem muito lanche que ela ganha só nesse negócio. Ô, amor. Ô, amor, por favor. Amor, e ela... ela cita até versículo. Eu falei, rapaz, mas tu é criativa, ó. Rapaz, ela, amor, você semear na minha vida, você vai colher 100 por 1, amor. Meu terreno é fértil. É isso. Meu Deus. Mas aqui, trazendo aqui um versículo aqui que eu lembrei, aqui em Efésios 5, fala algo interessante. Portanto, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Olha que interessante, ele fala isso, Paulo. Tenham cuidado de andar como tolos, mas como sábios. E sabedoria na Bíblia é maturidade. É você, cara, se eu quero ser sábio, aquilo que Tiago fala. Você não tem sabedoria? Peça a Deus. Então é maturidade, você crescer. Aí depois ele vai destrinchando como é que tem que ser o lar cristão, né? Fala sobre casamento, fala até sobre trabalhar depois aqui em Efésios. E eu acho interessante isso, que ele fala assim, é engraçado, que ele fala esposas, lá no versículo 22. Cada uma de vocês se sujeita ao próprio marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa sujeita em tudo ao seu próprio marido. São 3 versículos falando da mulher. Aí depois tu pega aqui um capítulo quase todo do homem. Maridos, isso. Maridos, isso. Então, assim, lá no
no versículo 32 fala: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Por quê? O casamento simboliza isso. O casamento simboliza Cristo e a igreja. É um se sujeitando ao outro também. A mulher ao homem, o homem a Deus, enfim. É um ciclo. Muita feminista fica louca quando eu já falei isso lá. Quando algumas mulheres pregam isso, que eles veem as pessoas pregando isso, porque mulheres sejam submissas ao seu marido. A palavra submissão no grego significa submissão. Está debaixo de uma mesma missão. Por que que elas surtam tanto? Porque elas não sabem escolher quem elas querem estar debaixo da missão. Se você escolhe um cara legal, um cara de caráter, um cara que ama a Deus acima de tudo, não vai ser difícil você ficar na mesma missão do que ele. Agora, a partir do momento que você vai escolher um escrotão pra você morar junto, claro que vai ser difícil você ser submisso a esse cara. E na Bíblia diz que você não deve fazer o que o homem pede, se o que ele pede não é da vontade de Deus, não é o que Deus pediria. Se um cara pede pra você fazer algo ruim, você não tem a obrigação de fazer, porque a Bíblia te proíbe de fazer. Agora, se você escolhe um cara legal, um cara que tem uma missão, que você sabe que conseguiria cumprir, não é tão difícil. Agora me diz o que é mais difícil, se submeter a uma missão ou morrer por alguém? Porque na Bíblia, Deus fala que o cara tem que dar a vida pela sua esposa. E não diz que o cara tem que dar a vida pela esposa se ela for boa ou ruim. Tá mandando ele dar a vida pela esposa. Ela pode ser a que for, a ruim que for. Mas ele tem que dar. A Bíblia não diz: só dê a vida pela sua esposa se ela for uma boa esposa. Você tem que dar de todo jeito. E a gente só deve obedecer, né? Só deve fazer, só deve auxiliar se for algo que vai de acordo com a palavra. E o homem não. Ele tem que morrer mesmo que ele não queira. Sim. Tem que se colocar na linha de frente em todas as situações. Exatamente. E se um homem, eu não lembro qual a passagem que fala disso, mas que fala que a mulher que ela é ímpia, ela vai se converter com o testemunho do marido que é crente. E vice-versa. Então, assim, um homem que ele se sacrifica de verdade pela mulher... E um homem que maltrata a sua esposa tem as suas orações impedidas. Sim. Então assim, assim, o peso maior sempre cai em cima do homem. O homem é o sacerdote, o homem é o sacerdote do lar. É uma coisa assim. Mas assim, eu acredito que assim, quando você entende a sua responsabilidade e você confia que o que eu consigo fazer, eu faço. E o que Deus. E o que eu não consigo fazer é Deus que faz. Sim. Então isso começa, a gente entende que é exatamente aquilo que Cristo fala. Eu falo fardo isso. Leve. A missão que eu tenho de sustentar minha casa não é algo pesado. Eu trabalho e Deus vai me dando formas, Deus vai me dando alternativas. Eu falo que Deus, o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele vai fazer o que é impossível do homem fazer. Sim. Agora, o que é possível da gente fazer tá nas nossas mãos de cumprir. Exatamente. E Letícia, nós estamos já chegando ao fim do nosso papo reto, né? Hoje tivemos aqui um bate-papo muito massa aqui com a Letícia Lima. Aí eu queria que tu reforçasse aí o convite pros 90 dias, passasse teu Instagram pra galera. Tá. Bom, gente, o projeto, vocês podem saber mais lá no meu Instagram, tá? É Letícia_Lima. O projeto a gente vai estar lendo a Bíblia toda em 90 dias, fevereiro, março e abril. E no final de cada 2 livros da Bíblia, a gente vai ter um tutor dizendo pra gente quando mais ou menos o livro foi escrito, por quem, para quê, qual a finalidade daquele livro, qual o significado do nome do livro e um resumo das histórias mais importantes. No final do Novo Testamento, a gente vai saber mais o que foi a Antiga Aliança, e quando a gente começar o Novo Testamento, a gente vai saber mais sobre o que foi a Nova Aliança. E o valor da inscrição tá R$10, mas se você repostar uma foto que tem lá no meu Instagram e me marcar, você recebe 50% de desconto. As aulas vão ser no formato de live, ficarão salvas no Instagram fechado. A partir do momento que você me manda o comprovante que fez a sua inscrição, eu te coloco no grupo fechado e a gente inicia agora no dia 1º, que vai até o dia 30 ou é 31 de abril? É 31. 31? Vai até o dia 31 de abril. Só conferir, é dia 30 de abril. Dia 30. E a gente vai conhecer também sobre o que foi, quais são os livros que compõem o Pentateuco, os livros históricos, profetas maiores, profetas menores, a gente vai saber sobre tudo. Show de bola! E esse foi aqui o Papo Reto com Letícia Lima. E sábado que vem teremos outro convidado aqui, né? Teremos aqui teria o reforço aqui da Sara Morim aqui comigo. E mais um convidado especial que iremos anunciar durante a semana. Obrigado a todos os ouvintes. E Letícia, alguma consideração final?
Só queria dizer uma coisa: deixem de ser mimados, procurem desconfortos, aprendam o que é amar de fato, deixem de ser egoístas e vigiem durante o namoro para que vocês tenham um casamento abençoado. Amém, é isso aí. Obrigado a todos os ouvintes. Voltamos sábado que vem a partir das 10 horas. Um abraço a todos e em breve teremos nas plataformas digitais e no YouTube. Valeu!